Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Oremos em nossos corações para que Deus nos dê a sua graça e o entendimento da sua palavra para compreendermos e para vivermos essa sua palavra no dia a dia, né? Que Deus nos dê o seu poder e a sua graça para isso. O tema de hoje nos fala sobre não mais escravos do pecado, né? Não mais escravos do pecado. Nós servimos aquele que é o Senhor da nossa vida, né? Então nós precisamos refletir quem está sendo o Senhor da nossa vida. Nós somos servos daquele que nos domina. Quem tem sido o nosso Senhor? Deus ou o inimigo de Deus? Nós precisamos refletir sobre isso, né? Nós temos sido servos de Deus ou servos do inimigo de Deus? Escravos, né? Do inimigo de Deus. Então, quando nós olhamos essa lição muito importante, nós percebemos que se estamos vivendo uma vida de pecado, significa que nós somos servos do pecado. Nós somos servos do inimigo de Deus, né? Então, uma vida contrária à vontade de Deus. Mas essa lição veio nos mostrar que Deus, ele tem bênçãos para cada um de nós, né? E essa lição veio nos mostrar que Deus, ele pode fazer muito por causa de nós, né? Ele pode fazer muito em favor de cada um de nós, né? Cristo pode fazer muito em favor de cada um de nós, né? Nós não precisamos mais ser escravos do pecado, né? Não precisamos mais viver sob o domínio de Satanás, né? E seus agentes, né? Por meio do sacrifício de Cristo, ele nos dá o poder para vencermos o pecado, né? Por causa dos seus méritos, quando nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal, né? Então, Deus pode nos livrar do domínio do pecado, nos livra do domínio do inimigo quando nós aceitamos, se aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Então nós precisamos entender, né, todo esse contexto, porque Cristo é a nossa única saída, né? Quando olhamos e vemos a nossa situação pecaminosa, nosso estado natural no pecado, mas olhamos para Cristo e para o seu sacrifício, vemos então a saída, a solução, né, da nossa vida aqui nesse mundo, né? Então, na nossa vida, nós somos servos de Deus ou nós somos servos do inimigo de Deus, né? Só existem duas opções e um caminho a ser seguido, né? Ou somos servos de Deus ou somos escravos do pecado, né? E quando o pecado é nosso mestre, quando o pecado está guiando a nossa vida, sozinhos nós não conseguimos vencer. Nós precisamos da ajuda de Cristo, nós precisamos do poder de Cristo, né? Sozinhos somos incapazes de resistir, né, à força do pecado, à força de Satanás, né? Mas pelo poder de Cristo, que venceu na cruz do Calvário, ele também nos dá o poder para vencermos o pecado e vencermos o inimigo de Deus, né? Então, ele nos liberta para sermos seus servos, para sermos servos de Deus, né? Nos liberta do pecado, de uma vida habitual no pecado, né? E agora podemos ter o poder em Cristo de viver uma nova vida, né? De vivermos uma vida de santificação, o processo de santificação na nossa vida. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo se aproxima de nós, trazendo o poder, né, diário para vencermos todas as situações que iremos enfrentar no dia a dia, as tentações, né? Vencemos o pecado, vencemos a Satanás, né, os desejos carnais. Então, por meio de Cristo, nós recebemos o poder para suportar, para superar o poder do maligno e o pecado, né? Então, assim, por meio da obra de Cristo, nós podemos receber restauração completa, né? E Deus, Cristo, não nos perdoa, não apenas nos perdoa, mas quer restaurar a nossa vida, né? Não apenas perdoa, mas quer nos voltar, né? Nos trazer de volta a sua vontade, nos trazer de volta a sua presença, quer restaurar a imagem de Deus na nossa vida, né? Assim como um remédio traz, então, cura, né? Cristo, ele perdoa e nos restaura a nossa vida e vigor espiritual, né? Então, Cristo, ele traz saúde espiritual para cada um de nós. Por isso, nós devemos nos apegar a Ele, nos voltar a Ele e pedir o perdão dos nossos pecados, a transformação
da nossa vida, né? E essa transformação será visível, essa transformação será evidenciada a todos ao nosso redor. Diz assim o verso áureo, Romanos 6:14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vemos aí a obra que Cristo faz por sua graça, né? Não estamos mais em condenação, mas quando nós o aceitamos, verdadeiramente nos arrependemos, então ele nos leva, ele nos dá a sua graça, né? Até o nosso arrependimento é obra da graça de Cristo em nossa vida, né? A obra expiatória de Cristo não é simplesmente uma forma habilidosa para alcançarmos o perdão dos pecados. É um remédio divino para curar a transgressão e restaurar a saúde espiritual. É o meio ordenado pelo céu, pelo qual a justiça de Cristo pode não apenas estar sobre nós, mas em nosso coração e caráter. O primeiro tópico nos fala o poder de Deus na justificação. A letra A, o que acontece quando um pecador arrependido é justificado? Mateus 6:12, João 1:12 e 13 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então vemos aqui, irmãos, o que acontece, né, quando um pecador verdadeiramente arrependido é justificado. Então, o ato de Deus declarar homens injustos em homens justos significa dizer que Deus perdoa as nossas transgressões, né? Então, por causa dos méritos de Cristo, Deus perdoa as nossas transgressões. Por causa da perfeita obediência de Cristo, Deus nos perdoa, né? Então, Cristo é nosso substituto, nosso fiador. Então, Cristo, ele, por sua verdadeira obediência, por sua perfeita obediência, ele nos substitui na hora do julgamento, né? Então, Deus, ele aceita os méritos de Cristo. Então, Cristo é o nosso substituto pela sua perfeita obediência, né? E quando nós o aceitamos, quando aceitamos os méritos de Cristo, quando nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal, Deus, então, perdoa os nossos pecados, né? Quando Deus olha para nós, não nos vê mais sozinhos, né? Quando olha para nós, não vê mais somente o nosso falho caráter, mas ele vê, então, o caráter de Cristo implantado em nós, né? Ele nos vê envolvidos pelos méritos de Cristo. E então, Jesus, né, pede, perdoa, Senhor. Então, o Senhor aceita o caráter de Cristo no lugar do nosso caráter, né? E Cristo nos resgata a presença de Deus, então ali há o perdão, né? Então, justificação e perdão é a mesma coisa, né? Então, nós passamos pela fé de filhos rebeldes, né? Filhos do inimigo de Deus agora, a filhos de Deus por meio de Cristo, por meio da adoção espiritual, né? Nós passamos de escravos do pecado a filhos de Deus por meio da adoção espiritual em Cristo Jesus, né? Isso é o que acontece com o pecador verdadeiramente arrependido, né? Por meio de Cristo, nós podemos receber perdão. Por meio de Cristo, nós podemos receber um novo coração. Por meio de Cristo, nós podemos receber uma nova vida, né? Uma vida transformada. Podemos receber santificação. Por meio de Cristo, no futuro, poderemos receber também a glorificação se nos mantivermos, né, na sua presença. Então, o cristão verdadeiro, crente arrependido, né? A verdadeira pessoa, o verdadeiro pecador arrependido, que é justificado por Deus, ele não vive mais, que é perdoado por Deus, ele não vive mais na habitualidade do pecado. Nós podemos até cair, né, uma vez ou outra, porque estamos nesse mundo e somos falhos, mas devemos sempre nos voltar para Deus, né? Mas o pecado não será uma habitualidade, né? Não será uma vida rotineira no pecado. Nós não teremos mais essa rotina no pecado, né? Porque nós teremos agora a consciência de viver em adoração a Deus, né? O nosso desejo,
as nossas vontades são voltadas única e exclusivamente para, então, adorar a Deus, né, em novidade de vida. Essa deve ser a nossa consciência, né? O que Deus quer fazer de cada um de nós, né? O que Deus quer fazer para cada um de nós, nos perdoar dos nossos pecados, né? Por meio de Cristo, quando nós aceitamos a Ele como nosso sumo e suficiente Salvador, e vivermos uma vida em novidade de vida, né? Então a nossa vida será para adorar a Deus e não para nos voltarmos ao pecado, né? Essa deve ser então a nossa consciência, esse deve ser o nosso pensamento. Diz assim a nota inspirada: existe perdão para o penitente, pois Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a justificação em Cristo Jesus, né, é o perdão dos nossos pecados, né? É o perdão que Deus nos dá, perdoa as nossas transgressões por meio de Cristo e nos traz agora para uma nova vida em Cristo Jesus, né? Se nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, né? A promessa de Deus é: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Que bênção, né, irmão? Só bênçãos nós recebemos ao aceitar a Jesus, né? E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. O perdão de Deus não é apenas um ato judicial pelo qual ele nos liberta da condenação. Não é apenas o perdão do pecado, mas o livramento dele. Então Deus, Cristo, nos dá o poder, né, diariamente também para vencermos o pecado, né? E ao final, na salvação, na glorificação, seremos libertos, né, totalmente do pecado, quando Deus vier nos buscar desse mundo. Então, nós seremos totalmente libertos do pecado. Mas hoje já podemos vencer o maligno, hoje já podemos vencer a Satanás, o pecado e os prazeres desse mundo, né? Pela santificação diária, recebendo poder diário, né? Por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo, né? Então, Deus ele pode fazer por nós esse trabalho, né? Não é apenas o perdão do pecado, mas o livramento dele. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Os que recebem a Cristo como Salvador, que perdoa o pecado, estão revestidos com as suas vestes de luz. Ele remove o pecado e concede a eles sua justiça. A alegria deles é completa. Aquele que é verdadeiramente convertido ficará tão cheio do amor de Deus que ansiará transmitir a outros a alegria que o possui, né? Então, quando nós somos transformados, somos aceitos por Deus, somos verdadeiramente justificados porque verdadeiramente nos arrependemos. Então, Deus faz toda essa obra em favor de nós, perdoando as nossas transgressões. O nosso maior desejo agora é viver para a glória de Deus, né? O nosso maior desejo agora é pregar o Evangelho a outras pessoas, para que mais e mais pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. O segundo tópico nos fala: morto para o pecado e vivo para Cristo. A letra A justificação pela fé libera o pecador para viver em pecado? Uma pergunta, né? Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, irmãos, nós não fomos justificados para vivermos no pecado, né? Achando que por vivermos em pecado, essa graça vai se superabundar, né? Se vivemos no pecado de forma voluntária e habitual, né? Então, nós não fomos justificados, perdoados pela fé em Cristo para vivermos no pecado. Fomos perdoados para termos uma nova caminhada com Deus, ter uma vida nova em Cristo Jesus, né? Andarmos em novidade de vida, né? Não nas coisas do velho homem, não nas coisas do passado, né? Agora nós devemos viver uma vida de santificação dia a dia. Devemos estar vivendo pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, uma vida de santificação diária, pelo poder de Deus, né? Pela dependência de Cristo diariamente, né? Nós somos servos de quem nós obedecemos, então nós precisamos refletir a quem estamos obedecendo. Somos servos do pecado, do inimigo de Deus, ou somos servos de Cristo? Então nós devemos fazer essa reflexão, né?
O pecado não é estilo de vida do cristão, né? O verdadeiro cristão não tem como estilo de vida o viver no pecado, né? A prática do pecado, né? Então nós não somos liberados para viver uma vida de pecado. Somos chamados agora para viver uma vida nova, né? Devemos a cada dia buscar crescer na graça de Deus. Devemos a cada dia crescer na verdade, né? Essa verdade que conhecemos, na verdade que uma vez foi entregue aos santos, degrau por degrau, né? Todos os dias podemos crescer um pouco nessa graça em Cristo Jesus, né? Então nós não devemos regredir, mas devemos progredir, né? Viver em obediência à palavra do Senhor, né? As coisas do velho homem devem ficar para trás, agora vivemos em novidade de vida, vivemos uma vida no novo homem em Cristo Jesus, né? Porque se nós continuarmos a viver uma vida de pecado, né? A justificação de Cristo não vale para nós, né? Se nós continuamos a viver uma vida de pecado, é porque verdadeiramente nós não nos arrependemos, verdadeiramente nós não aceitamos o sacrifício de Cristo em favor de cada um de nós, né? Então nós não podemos ser justificados, nós não podemos ser perdoados se não reconhecermos os nossos erros e pecados e procurarmos, né, pelo poder de Deus, mudar de vida, né? E a letra aqui, o Espírito de Profecia diz assim: por fiel obediência à verdade, eles devem confirmar a própria evocação e eleição. Então, é obediência à verdade, né? Agora, se éramos desobedientes, agora passamos a ter uma nova vida, um viver em obediência, né? Aí sim a justificação de Cristo permanece em nós, né? A letra B. O que o batismo realmente simboliza? Romanos 6, 3, 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, né? Então, o batismo, ele realmente simboliza um verdadeiro compromisso que nós fazemos com Deus, um compromisso solene, público, né? E individual. Nós fazemos esse compromisso com Cristo, com Deus, para vivermos em novidade de vida, né? Simboliza, irmãos, que renunciamos o mundo e as coisas desse mundo. Simboliza que morremos para o mundo e vivemos para Cristo. O apóstolo Paulo dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele havia entendido esse compromisso que ele havia feito com Cristo, né, de viver agora a sua vida para ele, né? O batismo não é apenas um mergulho, né, mas um verdadeiro compromisso com Deus, né? Tem um significado mais profundo, não é apenas um compromisso em si, mas é um comprometimento total, né? Agora, com esse compromisso que nós assumimos diante de Deus, pois ele simboliza que morremos para o mundo e agora o nosso compromisso é vivermos para Cristo, né? Então, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele procura obedecer à palavra do Senhor. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele honra com o compromisso que ele assumiu com Cristo, né? Então, ele busca viver nesse viver diário, esse compromisso que ele assumiu com Cristo, né? Demonstrando que aceitou o sacrifício de Cristo em seu favor, né? Reconhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Diz assim, o Espírito de Profecia: a ressurreição em Cristo, a ressurreição de Cristo é comemorada por sermos sepultados com ele no batismo e erguidos da sepultura líquida de modo semelhante à sua ressurreição para viver em novidade de vida. Então, a nossa vida não deve ser a vida velha, antiga, do passado, de antes de aceitarmos a Cristo. Mas ao aceitarmos a Ele, deve ser uma vida, né, de novidade, uma vida nova espiritualmente. Todos os que são filhos ou filhas de Deus negarão a impiedade e os desejos mundanos. Então é uma vida constante de negar o próprio eu, os próprios desejos, né? Os próprios desejos carnais, uma vida constante de luta contra o eu, né? Como ramos da videira verdadeira, todos os que tomam posição ao lado do Senhor receberão nutrição e serão estimulados pela videira a produzir frutos correspondentes, né? Então, quando aceitamos a Cristo, o que se espera é que produzamos os frutos que vêm, né, como resultado dessa relação, os bons frutos, né? O fruto do Espírito Santo na nossa vida. Diz assim:
Cooperarão com Deus de acordo com a própria capacidade de serem piedosos, andando em novidade de vida, que é arrependimento diário para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dos resultados de vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, né? É o arrependimento diário, é a santificação diária, né? É nos entregarmos a Deus diariamente e buscarmos fazer a sua vontade, né? Entendermos o seu querer para cada um de nós, né? Aqui a letra C. Quando é que o crente morre para o pecado? 2 Coríntios 5,14, Romanos 6, verso 6. E como é possível manter essa experiência? Quando é que o crente morre para o pecado? Romanos 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, né? Então, irmãos, nós morremos para o pecado quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, né? Pela fé. Quando nós aceitamos os méritos de Cristo, Ele nos aceita, nos perdoa os pecados, né? Para vivermos uma vida, né? Para vivermos em novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus, né? Aí, então, nós fazemos o compromisso com Ele através do batismo, fazemos esse compromisso por meio do batismo para vivermos uma vida para Ele, uma vida exclusivamente para Deus, em obediência, né? Então, por meio do batismo, nós fazemos esse compromisso, né? Então, nós morremos para o mundo e para o pecado e vivemos para Cristo, buscamos a glória de Cristo, ansiamos, né? Glorificar a Cristo em nosso viver diário, né? Onde nós estivermos, em toda e qualquer situação. Embora sejamos falhos, podemos cair em erro por causa do nosso caráter manchado pelo pecado, né? Enfraquecido pelo pecado, mas não deve ser o nosso estilo viver uma vida na habitualidade do pecado, né? Então nós fazemos esse compromisso com Deus, com Cristo, através do batismo, e então nós morremos para o pecado e vivemos para Ele, e assim nós temos o compromisso de morrer para o mundo e viver para Deus, né? Vivemos para a glória de Deus. E a pessoa que toma essa decisão, de morrer para o mundo e viver para Cristo, ela estará livre do pecado, né? Estará livre do pecado, estará sendo salva por Deus, né? Estará aqui recebendo a força de Cristo, do Espírito Santo, para vencer a cada dia, né? E o amor de Cristo nos leva a essa situação. O amor de Cristo nos leva a aceitarmos, então, o seu sacrifício, né? A buscarmos compreender a sua vontade para cada um de nós, né? Então, quando nós deixamos a vida do velho homem e morremos juntamente com Cristo, e agora possuímos a vida do novo homem em Cristo Jesus, então nós passamos a ter atitudes de quem realmente morreu para o mundo e está vivendo para Cristo, né? E como é possível manter isso? Como é possível nós mantermos essa experiência de morrer para o mundo e viver para Cristo? Mantermos o nosso compromisso no batismo, né? Então, irmão, nós vivemos para Cristo, nós mantemos essa experiência quando nós deixamos Cristo dominar o nosso ser, né? Nós somos servos de quem nos domina, né? Então, se Cristo estiver dominando o nosso ser, então nós somos servos de Deus, somos servos de Cristo, né? Nós não devemos deixar que o pecado nos domine, né? Os nossos membros, os nossos pensamentos, né? Mas devemos deixar que Cristo, por meio de uma consagração diária, por meio da santificação diária, Ele nos domine, né? Isso acontece através do estudo da Bíblia, através do estudo da Palavra de Deus, do Espírito de profecia, das lições, né? Alimentarmos o lado espiritual diariamente, né? Então estaremos fortalecidos então para vencermos o maligno e mantermos essa experiência de salvação dia a dia, né? Então precisamos morrer a todo tempo para o mundo, vivermos para Cristo, morrermos para o pecado, vivermos para Deus, né? Assim nós assumimos essa responsabilidade pelo batismo diante de Deus e diante dos homens, né? E temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo na Bíblia, né? A sua luta constante contra o pecado. E vamos ver aqui na nota mais explicativa, né? Essa luta de Paulo, né?
porque ele dizia em Romanos 6, 11 a 13, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Diz assim a nota: a santificação de Paulo foi resultado de um constante conflito com o próprio eu. Ele disse: cada dia morro. Diariamente sua vontade e desejos entravam em conflitos com o dever e a vontade de Deus. Em vez de seguir a inclinação, cumpria a vontade de Deus, ainda que crucificasse a própria natureza. Então nós vemos aí, irmãos, a luta do eu, né, contra a vontade de Deus, a luta da carne contra o espírito. E Paulo, ele procurava então obedecer a Deus, mesmo a próprio custo, né, dos seus próprios desejos, né, das suas próprias vontades. Mas é isso que verdadeiramente é obedecer a Jesus, né, deixarmos a nossa vontade de lado e seguirmos o seu querer, né, crucificar a própria natureza. Ao se erguer da sepultura líquida no batismo, você afirmou estar morto e declarou que a própria vida havia mudado, escondida com Cristo, em Deus. Alegou estar morto para o pecado e purificado nos traços hereditários e cultivados para o mal. Então está aqui o nosso compromisso, né? Quando nós assumimos a Cristo, quando nós fazemos o compromisso do batismo, né? No batismo. Ao prosseguir no rito do batismo, você se comprometeu diante de Deus a permanecer morto para o pecado. Sua boca deveria permanecer santificada, a língua convertida. Você deveria falar da bondade de Deus e louvar seu santo nome. Assim, você deveria ser uma grande ajuda e bênção à igreja. O terceiro tópico nos diz assim: vitória garantida. A letra A. O que está envolvido na morte para o pecado e para o eu? Romanos 6, 15 a 18, Colossenses 3, 1 a 5 e 8 a 10. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, né? Então, irmãos, nós vemos aqui, né? Nós temos aqui que somos servos daquele que nos domina, né? Ou somos servos de Deus, ou somos servos do inimigo de Deus, ou somos servos de Deus, ou somos servos de Satanás, né? Então, se Deus nos domina, nós devemos abandonar o pecado e vivermos para Ele, né? É isso que envolve, né, a nossa morte para o pecado. Vivermos uma vida realmente para Deus, uma vida verdadeiramente para Ele, né? Deixarmos o domínio de Satanás e agora nos voltarmos para sermos servos, discípulos de Cristo, né? Nós podemos ser servos de Deus, obedecendo a Ele, ou podemos ser servos do inimigo de Deus, Satanás, praticando o pecado, né? Vivendo numa vida, num estilo de pecado, né? Em todas as suas formas, né? Nós podemos ser servos para a vida ou podemos ser servos para a morte. Que possamos ser servos para a vida, né? Em Cristo Jesus. Então, para isso nós precisamos lutar, como o apóstolo Paulo lutou contra si mesmo, né? Contra o seu eu, contra os desejos pecaminosos, contra os desejos desse mundo, né? Contra os pecados que são elencados aqui na palavra de Deus, né? Colossenses 3, 1, 5, 8 a 10, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, né? E mortificai, pois, os velhos membros que estão sobre a terra. E aqui ele vem elencando alguns pecados, né? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então nós devemos seguir aqui, né, o exemplo do apóstolo Paulo, né? Sermos servos de Deus. Aquilo que nos domina é de quem nós somos servos, né? Quem nos domina é que somos servos. Não precisamos, então precisamos lutar como Paulo lutou contra todos esses tipos aqui de pecados, né? Lutou contra o pecado em todas as suas formas. E assim nós
realmente estaremos mostrando que estamos vivendo para Cristo e deixamos o pecado de lado, né? É isso que evidencia a nossa vida agora com Cristo, o abandono do pecado, o abandono de tudo aquilo que não visa com a santidade de Deus, né? Então nós devemos lutar diariamente contra nossos desejos, contra o nosso eu, contra a nossa carne, e estarmos intimamente ligados a Cristo, né? Em comunhão com Cristo, pela oração, pelo estudo da sua palavra, todos os dias, né? A letra B, qual deve ser o centro de nossas afeições? Colossenses 3, 2, Hebreus 12, 2, né? Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, né? Irmãos, o centro da atração, o grande centro da atração para a salvação é Cristo Jesus, né? Então, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos perdoa, né? É Ele quem nos dá uma nova chance de vida. E então o centro das nossas afeições aqui nessa terra deve ser Cristo Jesus, né? O centro da nossa salvação, o centro das nossas afeições, Cristo e a sua vontade, Cristo e as coisas de Cristo, Cristo e as coisas que Cristo ama, né? Por isso que o apóstolo fala aqui, olhai para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra. Olharmos para as coisas que são de Deus, né? Olharmos para a vontade de Deus e o que Ele deseja para cada um de nós, né? O que Ele deseja que cumpramos aqui nessa terra, né? Devemos olhar então constantemente, olhando para Cristo, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Mas aí surge a pergunta, né? O que tem dominado os nossos pensamentos, né? O que está em primeiro lugar na nossa vida, hoje em dia? O que tem estado em primeiro lugar na nossa vida e nossos pensamentos? Nós devemos refletir sobre isso, né? Então a palavra de Deus diz que todo o nosso foco, né, deve estar exclusivamente em Cristo Jesus. Nossos pensamentos, né, os nossos desejos, né? Então o primeiro lugar das nossas vidas deve ser Jesus e com Ele está a nossa salvação. Diz assim a nota, né? O céu será suficientemente barato se o alcançarmos pelo sofrimento. Devemos negar o eu ao longo do caminho, morrer diariamente para Ele, deixar apenas Jesus aparecer e manter sua glória a todo instante perante os olhos. Se aqueles que hoje estão ensinando a palavra de Deus erguessem a cruz de Cristo cada vez mais alto, o seu ministério teria mais sucesso. Se os pecadores pudessem ser levados a olhar com fervor para a cruz, se puderem obter uma visão completa do Salvador crucificado, compreenderão a profundidade da compaixão de Deus e a malignidade do pecado. A letra C. Que garantia é dada de que podemos realmente vencer o pecado pelo poder de Jesus? Que garantia, né? Romanos 6, 14, 1 João 5, 4, 1 Coríntios 15, 57 diz assim: pelo que o pecado não terá domínio sobre vós, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então nós temos aqui, irmãos, que pela dependência de Cristo, que pela união com Cristo, né, nós podemos vencer. Isso está aqui garantido na palavra de Deus, está garantido na Bíblia Sagrada. E é por isso que nós devemos exercer fé em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo, nos entregando diariamente a Ele, né? Porque sozinhos nós não podemos vencer, sozinhos nós não somos capazes de vencer o maligno, né? Cristo disse assim, sem mim nada podeis fazer. Então nós só podemos vencer se estivermos, então, ao lado de Cristo, né? Nós só venceremos a nossa natureza pecaminosa se Cristo nos der o poder, se Cristo estiver conosco, né? Então a palavra de Deus nos garante a vitória. E se assim nós procedermos, se assim nós exercermos fé no poder de Cristo, que nos liberta, então Ele nos libertará da escravidão do pecado, né? Somente assim, né? Deus sabe que Satanás sabe dos nossos pontos fracos e por isso Ele providenciou todos os meios, irmãos. Todos os meios para nos libertar, para nos dar força aqui nesse mundo, né? Por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo, nós podemos superar
e vencer os desafios desse mundo, vencer o maligno, né? Vencer o pecado em todas as suas formas. Assim como Cristo venceu, nós também podemos vencer, né? Então nós podemos, com Cristo, ter o poder do alto e sermos vitoriosos, né? Que maravilha! Temos à nossa disposição o poder de Deus Pai, nós temos à nossa disposição o poder de Deus Filho, Cristo Jesus, e o poder do Espírito Santo, né? A terceira pessoa da divindade, à nossa disposição, à disposição de todas as pessoas para nos dar a vitória, né? Que possamos ter em nossas vidas os méritos de Cristo, né? Aceitarmos a sua justiça e vencermos o maligno, né? Que possamos, irmãos, a cada dia estar sempre em comunhão com Deus. Em nossa própria força é impossível desprezarmos os clamores de nossa natureza caída. Por esse canal, Satanás nos atacará com tentações. Cristo sabia que o inimigo avançaria sobre todo o ser humano para tirar vantagem da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar a todos cuja confiança não está firme em Deus. E por ter passado pelo terreno que o homem deve percorrer, nosso Senhor preparou o caminho para a nossa vitória. Não é sua vontade que fiquemos em desvantagem no conflito com Satanás. Ele não nos deixaria intimidados e desencorajados pelos ataques da serpente. Tende bom ânimo, ele diz, eu venci o mundo. Aquele que tem lutado contra o poder do apetite, contemple o Salvador no deserto da tentação. Veja-o em sua agonia na cruz ao exclamar, tenho sede. Ele suportou tudo o que nos é possível suportar. Sua vitória é nossa vitória. Jesus declarou na sabedoria e força do Pai Celeste. Ele declara, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. O quarto tópico nos fala escravos do pecado versus escravos da justiça. Ou somos servos de Deus ou do inimigo de Deus, né, irmãos? A letra A, de que modo podemos vencer como Cristo venceu? 2 Pedro 1, verso 4. Diz assim, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós só podemos vencer como Cristo venceu se formos participantes da natureza divina, né? Da natureza, né, de Cristo, da natureza divina, né, junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então, a nossa real situação, sem Deus nós não podemos vencer, mas com Cristo nós podemos vencer, sermos capacitados, né? E essa capacitação para vencermos é participarmos da natureza divina, né? Nós só podemos vencer como Cristo venceu se participarmos da natureza divina. Nos tornamos participantes da natureza divina por meio de Cristo, né? Aceitando a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, assim nós podemos vencer o pecado, né? Então, enquanto Cristo estava nesse mundo, ele recebia o poder do Espírito Santo. Ele estava sempre em íntima comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo lhe capacitava dia a dia, né? Para vencer as tentações, para vencer as situações da sua vida, né? Então, em Cristo nós estamos capacitados, né? Estaremos capacitados para lutar contra a corrupção que há nesse mundo, né? Assim, é por meio de Cristo que nos tornamos participantes da natureza divina e somos capacitados pelo Espírito Santo, né? Pela fé para vencermos o pecado e alcançarmos, então, irmãos, o perdão, né? Alcançarmos o padrão que Deus deseja de cada um de nós aqui nessa terra, que é a obediência à sua palavra, né? Então nós vemos que Cristo é a solução para os nossos problemas, né? Cristo é a solução para cada um de nós. Diz assim a nota, porque se aproxima o príncipe deste mundo, disse Jesus, e ele nada tem comigo. Não havia nada nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentiu em pecar, nem mesmo por um pensamento ele cedeu à tentação. Isso pode ocorrer conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele foi capacitado para o conflito pela habitação do Espírito Santo e ele veio para nos tornar participantes da natureza divina.
Enquanto estivermos unidos a Ele pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós, né? Deus nos estende a mão da fé para nos levar a um firme apego à divindade de Cristo, a fim de que possamos atingir a perfeição de caráter. Não devemos aceitar a inimizade que Cristo estabeleceu entre o ser humano e a serpente? A letra B. Como Paulo descreve a condição humana quando separada de Deus? Efésios 2, 1 e 3. Romanos 6, 20 e 21. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Entre os quais todos também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, irmãos, nós vemos aqui a nossa real condição quando estamos afastados de Deus, quando o ser humano está afastado de Deus, né? Quando está separado de Deus. O ser humano separado de Deus está morto em ofensas e pecados, né? Ofensas e pecados, né? Essa é a condição do ser humano morto em ofensas e pecados. E morto é a morte eterna, né? Porque o resultado da morte, o resultado do pecado é a morte, né? Então, a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? Não tem valor algum. Sem Deus, impera no ser humano o espírito da desobediência. Sem Deus, impera no ser humano os desejos carnais, né? Os desejos mundanos, né? Dominam o ser humano os desejos carnais, o desejo humano, os desejos do eu, né? Antes éramos servos do pecado, né? Produzindo, então, frutos da iniquidade, né? Sem Deus, nós somos servos do pecado, produzindo frutos da iniquidade. Produzindo frutos que são contrários à palavra de Deus, né? Essa é a condição do ser humano, né? Frontalmente separado de Deus, frontalmente contra a sua vontade, né? Morto em ofensas e pecados. Mas o que acontece quando nos rendemos a Cristo? Romanos 6, 19, 22 e 23. Então, irmãos, quando nós estávamos sem Deus, contra Cristo, né? Éramos servos do pecado, produzindo os frutos da iniquidade, né? E sabemos que o pecado, ele produz vários frutos, né? E um dos seus frutos é a morte. O resultado maior do pecado é a morte eterna, né? Isso quando nós estamos sem Cristo, né? Então, o pecado impera em nossa vida. Mas o que acontece quando nós nos rendemos a Cristo? O que acontece quando nós nos voltamos para o Senhor? Reconhecemos nossos erros, nossos pecados, nos arrependemos da nossa vida passada. O que acontece? Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, e seus méritos, existe uma transformação de vida, né? Existe uma transformação na nossa vida, né? Isso fica visível, né? Então, nós, quando reconhecemos a Cristo como o Senhor da nossa vida, Ele transforma o nosso ser, né? Então, nossos desejos não são mais os mesmos desejos, as nossas vontades são transformadas, são modificadas, né? Os nossos pensamentos são transformados, são modificados. Nós buscamos agora as coisas que são do alto, né? E não as coisas aqui terrenas, né? Sempre estaremos pensando em honrar a Deus em primeiro lugar, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida em tal e em tal situação? Vou honrar a Deus na minha alimentação, vou honrar a Deus na minha vestimenta, vou honrar a Deus nas minhas amizades, vou honrar a Deus, né? Em tudo que eu for fazer, né? Nos meus negócios. Então, esse é o pensamento agora daquele que foi transformado por Deus, o pensamento daquele que se entregou a Jesus, né? Aquele que se rendeu a Cristo como soberano da sua vida, né? Então, quando nós nos entregamos a Cristo, nós também nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Que bênção, né? Que maravilha podermos alcançar essa graça por meio de Cristo. Satanás atua nos filhos da desobediência, não apenas tendo acesso à mente deles, mas agindo por meio da influência deles, tanto a consciente quanto a inconsciente, para atrair outros à mesma desobediência, né? Opera-se uma mudança que o homem, quando a alma, isso aqui é importante, muito importante esse texto, quando a alma
se entrega a Cristo, um novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem nunca pode realizar por si mesmo. Trata-se de uma obra sobrenatural, que traz um elemento sobrenatural à natureza humana. A alma que se entrega a Cristo se torna a própria fortaleza dele. Então, Cristo habita em nós, né, nos protegendo, nos guiando, quando nós damos ouvido à sua voz, né? Que mantém um mundo revoltado e pretende que ela não reconheça nenhuma autoridade além dele, né? Então, a alma que se entrega a Cristo se torna a fortaleza dele, que mantém no mundo revoltado, né? E pretende que ele não reconheça nenhuma autoridade além da dele, né? Então, Cristo, ele é ciumento, né? Vamos dizer assim, no bom sentido. Ele não aceita nenhum outro poder dominando a vida. Ou é ele, ou não é mais ninguém, né? Uma alma assim mantida pelas agências celestiais é invencível aos assaltos de Satanás. Mas, a menos que nos rendamos ao controle de Cristo, seremos controlados pelo maligno. Devemos inevitavelmente estar sob o controle de Cristo, né? Devemos inevitavelmente estar sob o controle de um ou de outro dos dois grandes poderes que lutam pelo controle do mundo, né? Ou estamos sob o poder de Cristo, ou estamos sob o poder do inimigo de Cristo, Satanás, né? Devemos refletir sobre isso, irmãos, como tem sido a nossa vida, né, até hoje. Não precisamos escolher conscientemente o serviço do reino das trevas para que caiamos sob seu domínio, né? Estar em dúvida, né, quanto a Deus já é estar no terreno encantado do inimigo, né? Estar em dúvida em fazer a vontade de Deus ou não fazer nada pelo reino de Deus já é estar. Não se comprometer com a causa de Deus. Não, vou deixar aí, outro dia eu faço, né? Outra hora, tudo que nós deixamos para lá, tudo isso tem a ver, né, com a nossa questão espiritual, né? Tem a ver, né, com quem está dominando o nosso ser, né? Não precisamos escolher conscientemente o serviço do reino das trevas para que caiamos sob seu domínio. É só deixar de nos aliarmos ao reino da luz. Se não cooperarmos com as agências celestiais, Satanás tomará posse do coração e fará dele a sua morada. O quinto tópico nos diz assim: o dom da vida eterna. Dom da vida eterna, né? Quem é o dom da vida eterna? Quem é o presente de Deus para nós? Para nos salvar? A letra A, o que é prometido àqueles que persistem em crer em Cristo? Colossenses 1, 21 a 23, Romanos 6, 23, última parte. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Romanos 6, 23, última parte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que é prometido àqueles que persistem em crer em Cristo, né? É prometido àqueles que persistem em confiar em Cristo, em exercer fé em Cristo, né? O perdão dos pecados, é prometido a reconciliação com Deus, né? Então, Cristo nos promete nos santificar, né? Se permanecermos firmes nessa fé que uma vez foi entregue a cada um de nós, né? Então, e a maior de todas as bênçãos, né, para cada um de nós é a vida eterna, é a salvação eterna em Cristo Jesus, né? É a salvação, né, para aqueles que persistem em obedecer ao Senhor Jesus e à sua palavra, né? Se permanecermos firmes na fé em Cristo, nós então seremos salvos, né? Alcançaremos a vida eterna, né? Alcançaremos o dom gratuito de Deus, já alcançamos em Cristo Jesus, né? E alcançaremos ao final a salvação eterna, né? Seremos levados pelo Senhor para uma nova vida, né? Num novo mundo, numa nova terra, num novo céu. Quando colocamos nossa confiança em Jesus Cristo, operando obediência para a justiça, os anjos de Deus atuam em nosso coração para a justiça. Então seremos feitos justiça de Cristo
E viveremos nesse mundo aqui, quando colocamos Jesus em nossos corações, uma vida justa diante de Deus, né? Por causa de Jesus em nossa vida. A letra B. Como Cristo definiu a vida eterna em sua oração intercessória e sob que condição a vida eterna é possível, João 17, verso 3 e 1 João 5, 12, 13 e 20 diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João, agora, 5, 12, 13 e 20. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, nós temos aqui a palavra do Senhor nos apontando, nos falando, né, sobre a vida eterna. É importante que cada um de nós tenhamos, né, uma compreensão de Jesus, né? É importante que conheçamos a Jesus. É fundamental que tenhamos o conhecimento de Jesus, né? Que possamos conhecê-lo individualmente, né? Intimamente, termos uma amizade com Ele, né? É fundamental que Cristo seja nosso amigo e que Ele seja o nosso Salvador, né? Se nós aceitarmos, porque Ele já aceitou, né? Ser o nosso amigo, né? Então, a vida eterna é Cristo Jesus, né? É por meio dele que alcançamos a verdadeira vida em abundância, né? A vida eterna, né? A vida eterna, além de sermos salvos para a eternidade, né? Além de sermos salvos para a eternidade, a vida eterna também é o conhecimento de Cristo Jesus, né? É conhecer a Jesus, né? Termos uma experiência íntima com Ele. Então, já começamos a ter um pouquinho do gosto da vida eterna quando nós nos aproximamos de Jesus, quando temos um relacionamento com Ele, porque Ele é a vida eterna, Ele é a vida, né? Ele é o dom gratuito de Deus que foi dado a cada um de nós, né? A sua graça, né? E Jesus é o dom gratuito de Deus, né? E o próprio Cristo falou assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, né? Que tem fé em mim, ainda que esteja morto, um dia viverá, né? Então nós precisamos viver por essa fé, precisamos viver em íntima comunhão com Cristo, precisamos ter um relacionamento com Ele e a cada dia o conhecer, né? Conhecê-lo profundamente, tendo uma experiência pessoal com Jesus Cristo a cada dia, né? Então, a condição agora de sermos salvos, qual é a condição? É aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aceitar os seus méritos, aceitar o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, reconhecer nossos pecados, né? Pedir perdão pelos nossos pecados e aceitarmos a Cristo. Então, a obra de salvação Ele fará completa em nossa vida, né? Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, né? Conhecer a Jesus e nos entregarmos a Ele é ter a vida eterna em nossas vidas, né? Que possamos compreender a palavra do Senhor e entendermos que sem Cristo nada somos e nada podemos fazer. A nota diz assim: essas palavras significam muito e é somente conhecendo a Cristo que podemos conhecer a Deus. O enviado de Deus convoca todos a ouvir essas palavras. São as palavras de Deus e todos devem estar atentos a elas, pois serão julgados por elas. Conhecer a Cristo de maneira salvadora é ser vitalizado pelo conhecimento espiritual para praticar suas palavras. Sem isto, tudo mais é inútil. O conhecimento de Deus formará um tipo de conhecimento que será tão duradouro quanto a eternidade. Embora conheçamos a Cristo num sentido de que Ele é o Salvador do mundo, Ele significa mais do que isso. Devemos ter um conhecimento e experiência pessoais em Cristo Jesus, um conhecimento experimental dele, do que Ele é para nós e do que nós somos para Ele. Essa é a experiência que todos desejam. Agora eu não posso obter isso no lugar de qualquer um de vocês, nem vocês podem obter em meu lugar. Então essa experiência com Cristo deve ser pessoal, né? A salvação é individual, né?
E para alcançarmos essa salvação, precisamos ter uma experiência, né? Uma intimidade com Jesus a cada dia, né? A obra deve ser feita por nós, a obra que deve ser feita por nós precisa ocorrer mediante a manifestação do Espírito Santo na mente e no coração humano. O coração deve ser purificado e santificado. Conhecer a Deus é amá-lo. Querido amigo, querido irmão, que possamos conhecer a Jesus, que possamos nos entregar a Ele, que Ele possa ser o Senhor da nossa vida, né? E que possamos a cada dia alcançar em Cristo Jesus a vida eterna. Que Deus nos dê o seu entendimento, a sua sabedoria, nos dê a sua graça para compreendermos a sua palavra.